num segundo momento, vai ser enviado para cá um grande administrador, um homem chamado João Maurício de Nassau. Então, o João Maurício de Nassau ele vem para cá para governar o chamado Brasil holandês. Ele vai ficar aqui de 37 a 44. São 7 anos de administração, o que alguns chamam de período nassoviano. E o que vai ser muito marcante nesse período? Nassau, a fim de rearticular essa economia, ele vai entrar em contato com esses antigos senhores de engenho. Vai buscar esses senhores de engenho, vai trazê-los de volta para os seus engenhos. Qual é a ideia? É a seguinte: olha, nós não viemos tomar a sua terra. Nós queremos, inclusive, estabelecer um momento de paz, um momento de cooperação. Então, esses senhores de engenho são trazidos, é estabelecido um processo que a gente chama de uma política de conciliação, onde Nassau permite liberdade religiosa, afinal de contas, eles não vieram para cá estabelecer o calvinismo como religião oficial. Não é verdade? Então você tem os judeus, inclusive, tendo uma liberdade nesse período, nessa região, que nunca tiveram durante o período de colonização portuguesa. Então eles têm liberdade religiosa, eles têm participação política. Nassau escuta os grandes senhores na organização política da coisa. Ele concede crédito aos senhores de engenho para eles poderem rearticular a sua produção. Nassau vai exigir que sejam dominadas possessões portuguesas no litoral africano e ele vai conseguir escravos e vender esses escravos para rearticular, inclusive repor essa mão de obra perdida. Ou seja, para muitos, Nassau foi um dos maiores administradores que o Brasil, de uma forma geral, conheceu no período colonial. Mas não é para menos, uma política de conciliação, uma relação positiva com os senhores, uma reorganização dessa atividade, um grande investimento em infraestrutura. Nassau melhorou, drenou pântanos, construiu ruas, investiu em arte. Albert Eckhout, Franz Pouso, são nome de grandes pintores que vieram para cá. William Piso ou Guilherme Piso, dependendo da tradução, médico que estudou as doenças tropicais aqui do Brasil. Ou seja, observatórios, parece que grande parte disso Nassau pagava até com seu próprio salário. Então, quer dizer, Nassau era um homem que, claro, investiu bastante no Brasil holandês, porém, claro, se você for pensar nos interesses da empresa que o colocou aqui, se a gente for pensar nos interesses da Companhia das Índias Ocidentais, Nassau era um homem muito dispendioso. Ele era muito caro, ele não estava gerando o retorno esperado pela companhia. Claro, Nassau veio morar aqui, a gente tem que pensar nisso. Nassau veio morar aqui e, para todos os efeitos, ele ficaria aqui para todo sempre. Então ele trouxe as filhas para cá, construiu o castelo para as filhas. Então realmente os gastos que Nassau fazia aqui, para ele eram muito interessantes. Mas para a companhia que via o Brasil holandês como forma de obtenção de riquezas, na verdade eles investiram para isso. Nassau não era um bom administrador. Olha que coisa curiosa, Nassau querido pelos colonos aqui na América Portuguesa e começa a se tornar um problema para os seus patrões, digamos assim, lá na Holanda. Com isso, a relação vai ficando extremamente desgastada e Nassau vai ser substituído em 1644. No lugar dele vem uma outra junta governativa formada por 3 homens de confiança da empresa e, obviamente, toda aquela relação de conciliação vai acabar. A liberdade religiosa acaba, os créditos acabam, mais do que isso, a cobrança das dívidas dos senhores realizadas nesse período nassoviano vai ser feita de forma ostensiva e isso vai então culminar com o processo de expulsão dos holandeses. Então, de 1644 a 1654 é essa terceira parte. Então, a guerra, a invasão, período nassoviano e o período de expulsão, são as guerras. Então são 10 anos onde muitas vezes os colonos vão contar com exércitos formados por negros e formados por índios para lutar contra esse holandês. A gente tem que tomar só muito cuidado, porque o exército brasileiro gosta de dizer que a formação do exército se deu nesse momento. Digamos que até uma visão romântica da coisa. O negro, o índio e o branco lutaram juntos para expulsar um invasor. Então eles gostam de dar um tom nacionalista para a coisa. Então eles vão dizer que a pátria, se você visitar alguma vez na sua vida Jaboatão dos Guararapes, essa região do interior de Pernambuco, onde esses conflitos aconteceram, você vai encontrar uma placa. Eu já fui, eu visitei. Aí na placa estava escrito assim: bem-vindo a Jaboatão dos Guararapes. A pátria nasceu aqui. Então, para o Exército, como para eles o Exército se formou ali, e o Exército como braço do Estado, então a pátria, o Estado brasileiro teria se formado naquele momento. Para nós, historiadores, para vocês vestibulandos, não é verdade.
Tá? Então o exército brasileiro teria se formado lá na Guerra do Paraguai. O exército mesmo, com esse conceito de nação, um exército basicamente unificado, é lá na Guerra do Paraguai, na segunda metade do século XIX. Mas é uma grande guerra, é uma guerra interessante, a expulsão dos holandeses? Sim, sem dúvida. Mas vamos tirar aí essa ideia de nacionalismo, pelo menos por enquanto. Depois a gente debate isso, ok? Então essas guerras os holandeses vão sendo expulsos, vão ficar ali presos em Recife, onde então nós temos a famosa insurreição pernambucana e a expulsão desses holandeses. Cabe lembrar uma coisa interessante. 1640 era o final da União Ibérica. Então, de 1640 a 54, em teoria, Portugal já tinha retomado o controle sobre a colônia. Mas é interessante perceber como Portugal evitou interferir nessa relação da Holanda com os colonos aqui. Inclusive, no momento que os holandeses saem, Portugal chega a assinar um acordo, um tratado, onde ele indeniza os holandeses pela perda do território. O que na verdade está acontecendo é que Portugal, depois de uma União Ibérica que retirou dele grande parte das suas riquezas, retirou possessões no Oriente, retirou possessões na África, atraiu para Portugal os inimigos da Espanha, perdeu por 24 anos o Nordeste açucareiro, ele agora está em busca de aliados. E não quer perder os holandeses, antigos aliados, nesse momento tão importante, tão traumático, que é a segunda metade do século XVII. Perfeito? Então, só tem um detalhe. Os holandeses saem daqui, mais um detalhe importantíssimo para o nosso vestibular. Os holandeses saem daqui e eles vão buscar as Antilhas. E lá eles vão ser senhores de engenho. Qual é o resultado marcante disso? A competição, a concorrência do açúcar holandês antilhano vai fazer com que haja uma forte decadência da economia açucareira aqui na América. Então você já entendeu, é uma decadência da economia açucareira e momentos complicados para Portugal ao longo do século XVII.